Ele passou o ano inteiro fazendo acusações aos seus opositores, principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Lula, aqueles a quem ele atribui a extrema-direita são mentirosos, espalhadores de fake news, propagadores de discursos de ódio e defensores apenas das elites, deixando os pobres cada vez mais pobres. Nesse especial de final de ano aqui do canal, você verá um conteúdo reunido de uma forma nunca antes vista. Um conteúdo que prova, através de vídeos, fotos, documentos e matérias, que Lula, como um legítimo comunista, é o maior praticante de tudo aquilo que ele atribui aos seus opositores. Nessa série especial de 3 episódios, começaremos hoje mostrando as principais mentiras contadas por Lula em 2023. E esse vídeo, inclusive, atende a um pedido feito por ele na última semana. E vocês têm que ajudar. Cada mentira que vocês verem na internet, desminta na hora. Não fique quieto. Não deixe a mentira vencer a verdade. Com todo prazer. Vem comigo. Para quem já o conhece, não seria nenhuma surpresa se Lula tivesse começado seu atual mandato mentindo já no primeiro segundo. Mas nesse ano, ele fez ainda melhor. Quer dizer, ainda pior. Com o seu termo de posse em mãos no Congresso Nacional, no dia 1º de janeiro, Lula conseguiu mentir ainda segundos antes de assinar o documento. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, pela excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional. Presidente, se me permitir, eu vou quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Wellington. Eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Apesar da história comovente, na hora de criar essa narrativa, Lula esqueceu de um detalhe muito importante. A caneta que ele diz ter ganhado de presente em 1989 só foi fabricada em 2002. A série especial Montblanc Writers, segundo a própria Montblanc, só foi lançada em 2002 em homenagem a Francis Scott Fitzgerald. E assim como dizem por aí que a forma como você passa a virada do ano ditará como será o restante do seu ano, a mentira contada por Lula logo ao assinar a sua posse como presidente mostrava o que seria o ano de 2023. Uma semana após o acontecido, testemunhamos a invasão aos prédios dos 3 poderes em Brasília e o vandalismo praticado nos mesmos. Lula, que estava em Araraquara, São Paulo, ao fazer um discurso para anunciar a intervenção federal, contou mais uma mentira descarada. E nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. Não faltam exemplos para provar que a fala de Lula é mentirosa, mas talvez o mais icônico deles, que foi inclusive exibido em um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal, foi a invasão ao Congresso no dia 6/6 de 2006. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. A fúria daqueles que, diferente dos que são denominados terroristas hoje, na época eram chamados apenas de manifestantes, era tão grande que um dos seguranças da casa foi parar na UTI de um hospital com traumatismo craniano. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones,
pedras contra os seguranças. E o fato mais relevante de toda essa história é que essa invasão feita pelo MLST foi liderada por Bruno Maranhão, um dos fundadores e dirigentes do PT. Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Mas muito diferente das condenações a mais de 17 anos de prisão que os participantes do 8 de janeiro de 2023 têm sofrido, na época, Bruno Maranhão, 7 meses depois da invasão que ele mesmo havia liderado, já estava presente como convidado especial na posse do então reeleito Lula, no dia 1º de janeiro de 2007. Mas a história de que a esquerda nunca havia praticado atos semelhantes ao de 8 de janeiro não foi a única mentira absurda de Lula em janeiro de 2023. O Brasil assistiu a uma matéria exclusiva da Globo, onde Natuza Neri acompanhou Janja em um passeio pelo Palácio do Alvorada para mostrar a suposta ausência de imóveis e obras de arte. Parece que o espaço está vazio, e está mesmo, né? As obras de arte não estão aqui? Não estão aqui. Foi removida 2 esculturas que tinham aqui nessa porta, elas estão em outro lugar. O comprometimento de Natuza Neri com a verdade, no entanto, era tão grande que ela considerou como fatos apenas as acusações feitas por Janja, que carregava consigo um livro com fotos antigas do Alvorada e usava isso para fazer ataques a Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Eu, que não sou jornalista, mas sou arquiteto e fiquei inconformado com o descaso na busca pela verdade, resolvi dar uma pesquisada um pouco mais a fundo e encontrei um vídeo publicado no dia 22 de novembro de 2018, no Poder 360, que mostrava a então primeira-dama, Marcela Temer, apresentando o Alvorada para Michele Bolsonaro, esposa do recém-eleito naquele momento, Jair Bolsonaro. Tendo então evidências de como estavam os ambientes em 2018, eu fiz aqui no canal uma comparação para desmentir as acusações feitas por Janja. Os móveis ainda são os mesmos, as poltronas, o sofá, os aparadores, as pequenas esculturas. Aliás, em janeiro de 2023 nós vemos inclusive mais móveis do que existiam lá em novembro de 2018. Janja falou que as obras de arte existentes naquele ambiente não estavam mais ali, haviam sumido. Entretanto, as obras de arte que nós identificamos lá em novembro de 2018 são as seguintes: essa escultura dourada que está posicionada no centro do ambiente em 2018, agora em 2023 não está mais ali, mas está aparecendo lá no cantinho daquele outro ambiente. É a mesma escultura. As pequenas esculturas que estavam em cima dos aparadores e das mesinhas permanecem as mesmas em 2023. Os quadros na parede são os mesmos que haviam lá em 2018 e as esculturas maiores que ficavam ali em frente à fachada de vidro, a própria Janja admitiu que foram retiradas dali e colocadas em outro local. 2 esculturas que tinham aqui nessa porta, elas estão em outro lugar. Ou seja, nem os móveis, nem as obras de arte de fato sumiram. Aquelas que não estão presentes nesse ambiente apenas foram para outro local. Outro ambiente mostrado nas 2 matérias é esse. Comparando os 2 vídeos, nós percebemos então que os mesmos móveis ainda estão presentes, aquele piano está também presente no mesmo lugar, apenas com a sua tampa fechada agora em janeiro de 2023. Avançando um pouquinho no tempo, chegamos a outra narrativa contada incansavelmente por Lula em 2023. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Lula anunciou o envio ao Congresso de um projeto de lei que, segundo ele, tornaria obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Só que essa obrigatoriedade já constava em uma lei que existia há décadas. E naquele dia Lula admitiu isso, mas colocou a culpa nas vírgulas. Desde 1943, que está escrito na CLT que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem. Desde 1943, mas sempre tem uma vírgula antes do D, ou uma vírgula depois do D, que fica dando volta, dando volta, dando volta. Pois é, isso já era previsto pelo artigo 461 do Decreto-Lei número 5.452 de 1943, que tratava da consolidação das leis do trabalho, e sua redação teve uma pequena alteração dada pela Lei número 1723 de 1952, que passou a considerar da seguinte forma: sendo idêntica a função, a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade
nacionalidade ou idade. Eu não vejo nenhuma falta de clareza causada pela vírgula ou por qualquer outro elemento na redação desse texto, mas Lula resolveu usar essa narrativa para fazer com que parecesse que ele é que estava garantindo a igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas se você achou ruim o fato de Lula ter colocado a culpa nas vírgulas, saiba que dali em diante ele passou a fazer ainda pior. Depois que a lei foi aprovada pelo Congresso, Lula passou a ignorar completamente a existência das leis anteriores, de décadas atrás, e passou a usar a narrativa de que só agora é que havia sido criada uma lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres, como ele fez no dia 24 de julho, no ABC Paulista. É por isso que nós aprovamos uma lei de que daqui para frente a mulher que fizer o mesmo trabalho que o homem, ela tem que ganhar o mesmo salário do homem. Ele repetiu a mesma narrativa uma semana depois, no dia 31 de julho. Então o Brasil tudo é sempre muito atrasado. O voto da mulher demorou muito, a libertação dos escravos demorou muito, a independência demorou muito, a igualdade salarial entre mulher e homem só foi feita aqui agora, faz 20 dias atrás, porque o Congresso Nacional aprovou. E em Angola, no dia 25 de agosto, a mesma coisa. Agora no Brasil nós aprovamos uma lei que a mulher vai ter que receber o mesmo salário do homem se ela fizer a mesma função. Agora é lei. No seu pronunciamento oficial de 7 de setembro, também. Aprovamos no Congresso a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Nos Estados Unidos, no dia 20 de setembro, ao lado de Biden, adivinha só? E aprovamos o presidente Biden e diretor-geral do OIT. Aprovamos no Congresso Nacional, depois de décadas de espera, uma lei que garante a mulher receber o mesmo salário que o homem exercendo a mesma função. Parecia impossível. No dia 31 de outubro, no programa Conversa com o Presidente, mais uma vez. Daí o Ministério dos Direitos Humanos, daí o Ministério da Mulher. A questão da mulher é uma coisa muito grave. A questão de gênero é muito grave no Brasil. O preconceito contra a mulher, a violência contra a mulher, sabe? O salário da mulher que era mais baixo até outro dia, porque nós aprovamos a lei garantindo o salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres. Eu acho que esses exemplos já são suficientes para provar que ele mentiu descaradamente sobre isso, não é? Bom, outra narrativa que Lula insistiu em contar em 2023 foi sobre ter acabado com a fome no Brasil. Ele falou isso, por exemplo, em Parintins, no Amazonas. E graças a Deus, nós conseguimos acabar com a fome no país. No entanto, segundo os dados do Vigizan, da PNAD e da POF, em seu menor número em 2013, o Brasil ainda tinha 12,6% da sua população em situação de insegurança alimentar leve, 6,1% em insegurança alimentar moderada e 4,2% em situação de insegurança alimentar grave. Esses 4,2% na época representavam mais de 8 milhões de pessoas, ou seja, esse número nunca chegou nem perto de zero. Mas em Angola, Lula repetiu essa narrativa. E 33 milhões de pessoas ainda passam fome no meu país, quando nós tínhamos acabado com a fome em 2012. E também no Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro. Só que agora, o ano do fim da fome no Brasil já não era mais 2012, era 2014. A gente vai rodar, vocês estão lembrados, a gente tinha acabado com a fome em 2014. Ficamos fora. A fome voltou. Por sinal, nesse mesmo dia 6 de dezembro, no Rio de Janeiro, ele conseguiu contar duas versões completamente diferentes do mesmo fato em um mesmo discurso. Apenas fazer uma informação correta. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existia. Ela era mais forte no estado do Ceará e no estado do Piauí. Não era nem no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. E ela existia em escolas privadas. E é uma coisa extremamente importante. Eu criei as Olimpíadas da Matemática, acho que ela funcionou uns 2, 3 anos, depois eu não sei o que aconteceu. Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. Eu criei as Olimpíadas da Matemática. E ainda nesse dia, ele mentiu sobre o BNDES. Então, quando a Luísa Mercadante vem aqui e fala que o banco é o mais transparente, mas ele disse uma coisa e não explicou por quê. Ele disse que é o banco que tem 0,0001 de inadimplência. Aí eu falei, eu sei por quê, Luiz. É porque o BNDES, ele não empresta dinheiro
para quem não tem dinheiro para pagar. Acontece que, na verdade, o Brasil levou calotes de Cuba e Venezuela, que possuem 4,6 bilhões de reais em dívidas atrasadas com o BNDES. A matéria do Poder 360 mostra que as dívidas estão atreladas a exportações realizadas durante os governos de FHC, Lula, Dilma e Temer. Mas esse conto de fadas das instituições financeiras nos governos anteriores do PT nos discursos de Lula não foi apenas sobre empréstimos a outros países. No dia 6 de junho, na Bahia, ele veio com essa. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parece uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19% ao ano. A informação, no entanto, é completamente falsa. O mesmo Poder 360 da matéria sobre o BNDES afirmou que Lula errou ao dizer que deu 2% de juro. O jornal levantou dados dos governos anteriores e revelou que a taxa de juros mínima no governo de Lula esteve sempre acima de 5% e que só em 2009 chegou a 3%. Já no governo de Bolsonaro, a taxa mínima nunca passou de 3%. Mas as distorções acerca daquilo que aconteceu no passado se estenderam também ao cenário internacional. Mesmo após as constantes críticas feitas por Lula a Israel depois do início do conflito gerado pelo ataque terrorista do grupo terrorista Hamas, Lula já usava essa narrativa. A ONU foi capaz de criar o Estado de Israel em 48 e não é capaz de resolver o problema da ocupação do Estado palestino. A frase dita em Paris no dia 23 de junho é mais uma mentira. O que a ONU fez em relação a essa questão foi uma proposta de partilha do território em 1947 para a criação de um Estado israelense e de um Estado palestino. A proposta foi aceita pelos israelenses, mas recusada pelos palestinos. E ainda os países que compunham a Liga Árabe declararam guerra a Israel nesse momento. Foi em meio a essa guerra que, em 1948, Israel conseguiu declarar a sua independência. Portanto, não foi a ONU que criou Israel. Mas Lula repetiu essa narrativa em agosto, na África do Sul. Vocês sabem que em 48 a ONU criou o Estado de Israel. Hoje a ONU não consegue evitar o massacre aos palestinos. E por falar em discursos internacionais e em questões internacionais, em setembro, na Índia, em uma entrevista coletiva com a imprensa, para se esquivar de jornalistas que estavam questionando sobre a possível prisão de Putin caso ele viesse ao Brasil, Lula fez de conta que ele não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Mas ele foi vergonhosamente desmentido por Silvia Steiner, a juíza brasileira que ele mesmo havia indicado para esse tribunal em 2003. Bom, também na Índia, na cúpula do G20, tendo viajado sem ter visitado antes o Rio Grande do Sul, o estado que havia acabado de ser atingido por um ciclone, Lula mentiu justamente sobre o ciclone no Rio Grande do Sul. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. A narrativa se encaixou perfeitamente nos constantes pedidos de dinheiro que ele tem feito em 2023, supostamente para preservar a Amazônia. Mas se trata de mais uma mentira. Infelizmente, o Rio Grande do Sul já havia sido atingido por vários outros ciclones, como aconteceu em 2020, 2016, em 2008. Tem matéria relatando até ciclone em 1923, e esses são só alguns exemplos. Outra mentira criada por Lula para tentar reforçar as suas narrativas foi sobre as armas que supostamente os bandidos usavam nos governos anteriores do PT. Como ele disse no dia 30 de agosto. Eu tenho depoimento de governadores que me contavam, Simone, que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a polícia enfrentava bandidos que utilizavam revólver 38 velho, muitas vezes roubado da própria polícia. Hoje, a polícia encontra pessoas armadas com rifles melhores do que nós já vimos em filmes em algumas guerras, muito mais modernos. E esses rifles não nasceram do acaso. Apesar de óbvio, eu fiz questão de mostrar na ocasião aqui no canal matérias que provavam o contrário, como essa do G1 em 2010, relatando a apreensão de armas como fuzis, metralhadoras e submetralhadoras no Rio de Janeiro, ou essa de 2011 da Folha de São Paulo, sobre a apreensão de 19 fuzis em Cajamar, São Paulo, ou ainda essa outra de 2011 da Veja, relatando o arsenal do bandido NEM que foi encontrado na Rocinha. A cara de pau de Lula nesse ano estava tão grande que até viagem no tempo ele relatou ter feito ao contar uma história sobre o relógio que ele havia ganhado de Jacques Chirac. Aí hoje eu tô com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac,
no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim, você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui abrir gaveta, estava lá. Além do fato de que se Lula ganhou esse relógio em 2005 e só o achou 25 anos depois, ele o achou em 2030, ainda teve o fato de que esse é um presente não declarado por Lula e não incorporado ao acervo da presidência. Mas apesar do pedido da oposição para que esse caso fosse incluído no inquérito que investiga os presentes presidenciais, Alexandre de Moraes olhou para isso e falou: não, segue o baile. Uma semana após essa história do relógio, no dia 2 de agosto, em uma brincadeira, Lula contou uma história completamente diferente sobre o seu dedo. Que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Por falar em mês de agosto, esse também foi o mês em que ele teve a capacidade de inventar que as casas feitas pelo programa Casa Verde e Amarela da gestão Bolsonaro eram todas pintadas apenas de verde e amarelo. Eles inventaram de fazer uma tal de Casa Verde e Amarela, que até hoje eu não vi essa casa, e eles não sabem que o povo não gosta só de verde e amarelo. O povo gosta de centenas de cores e que, portanto, não tem sentido você querer transformar uma casa popular com a cor da bandeira nacional. O povo gosta de branco, gosta de amarelo, gosta de vermelho, gosta de preto, gosta de cinza. Além de ter dito isso em Santarém, no Pará, ele repetiu no Rio de Janeiro. Porque a tal da Casa Verde e Amarelo que anunciaram não saiu até agora. E não vai sair, porque o povo não quer casa verde e amarela. O povo quer casa pintada da cor que ele quiser, do jeito que ele quiser. Mudando agora de casa para apartamento, em um discurso recente, no mês de dezembro, em São Paulo, Lula contou uma mentira inédita sobre o famoso triplex. Eu nunca tive apartamento com varanda, gente. Aí, nem o triplex que eles disseram que era meu. E eu nunca pude ir naquele maldito triplex. O caso foi tão recente que ainda deve estar fresco na sua memória a matéria da Globo que eu trouxe para desmenti-lo. Opa, pode ir sim, seu Lula. Olha aqui o seu amigo William Bonner contando essa história no Jornal Nacional em 2016. O Instituto Lula, por meio de uma nota divulgada em janeiro, já admitiu que o ex-presidente Lula esteve no triplex do Guarujá antes de o apartamento ser reformado. A Globo, na época, teve acesso, inclusive, a fotos dessa visita. Pela porta entreaberta, dá para ver o encontro entre o ex-presidente Lula com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, esse de costas. Além de Léo Pinheiro, logo atrás de Lula, também aparece o diretor de incorporação da OAS, Roberto Moreira. Ah, mas essas fotos podem ter sido tiradas em outro prédio, em outro apartamento. Pois bem, não foram. Quando aproximamos a imagem, vemos o número do apartamento vizinho, o 163. O apartamento onde está o ex-presidente Lula é o 164A, do condomínio Solares, em Guarujá. E a reportagem ainda fez questão de mostrar a nota do Instituto Lula admitindo a visita. A visita já foi admitida pelo Instituto Lula. Em nota, o Instituto confirmou que o ex-presidente esteve na unidade 164A, um triplex de 215 metros quadrados, em uma única ocasião em 2014. E se você acha que, com todas essas mentiras, a situação já estava ruim o suficiente, me permita lembrá-lo que no final de março de 2020, o governo federal anunciou um orçamento de 20 milhões de reais, de dinheiro público, obviamente, para gastar com campanha contra fake news. Será que essas campanhas envolveram também as fake news de Lula? E para fechar esse episódio com chave de ouro, a maior cara de pau já vista na história desse país. A mentira que quebrou todos os recordes. A mim, vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo.
porque para mim ele não existiu. Eu vou falar do futuro. Eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo. Sem falar uma vírgula do outro governo. Quer ver as provas de que essa foi a mentira mais absurda contada por Lula em 2023? Então assista ao episódio número 2 da nossa série Dossiê Lula 2023, que vai ao ar no dia 25 e que mostrará os constantes ataques feitos por Lula a Bolsonaro e ao governo de Bolsonaro e também todo o ódio disseminado por aquele que passou o ano inteiro tentando se passar por um bom velhinho. Para garantir que você receberá esse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço, um Feliz Natal e até o próximo vídeo.